Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos e todas estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta! Aê! Voltei! E hoje, agora, né, nós vamos... Opa, quase derrubei minha caneta aqui. Bom, e hoje nós vamos então continuar falando do nosso bonito, maravilhoso corpo humano, analisando mais um sistema para a nossa contagem, né, de sistemas da parte fisiológica do corpo humano. E hoje é a vez do nosso sistema excretor ou sistema urinário, tá bom? É um tema de biologia do setor A, que corresponde às aulas 32 a 34, na apostila 7 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? Meu povo, aqui no nosso canal do Estudo Fácil, inclusive se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com os seus amigos para que eles também venham estudar conosco, tá bom? Aqui no nosso canal Estudo Fácil, a gente já até comentou outras vezes de outros sistemas, inclusive, né, falando quais são: digestório, circulatório e respiratório. Chegou a vez então do excretor, tá bom? Fazendo assim na ordem, né? Tudo bonitinho. Chegou a vez então do excretor, tá? Então, meu povo, vamos começar. Bora começar nosso papo. Deixa eu ver se está tudo bem, se está gravando, tá? Fantástico, show de bola. Então, meu povo, bora soltar a nossa famosíssima vinheta do nosso canal. Simbora então! Pronto, gente, desculpa, me buguei aqui com o negócio, apertei o botão errado. Bom, conclusão, tá tudo certo. Bom, então vocês já viram que temos formulário então para este nosso tema. Sim, tá bom? Formulário com 5 questões de revisão do nosso tema de hoje, que é o sistema excretor, apenas questões discursivas, e o link vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube e no Linktree. Tá bom? A correção do formulário é feita pelo feedback da resposta com uma devolutiva pelo e-mail, tá bom? Então, meu povo, tá bem tranquilo, refaz lá, vai ser bom para te ajudar a treinar a resposta discursiva, né? Então, simbora começar a nossa aula e lá vamos nós. Bom, conteúdo de hoje, nós vamos falar um pouquinho das excretas nitrogenadas, as estruturas excretoras, ou a gente pode falar dos tipos de excreção, e o sistema excretor humano, que é a parte principal. Digamos que é o nosso foco, né? O foco está aqui, tudo envolvendo este nosso belíssimo corpo humano. São pouquíssimos órgãos, mas que tem um trabalho lascado. Então, bora começar com as nossas excretas nitrogenadas. Quais são elas? Então, nós temos o que é, na verdade, excretas nitrogenadas. São 3: ácido úrico, ureia e amônia, tá bom? E essas excretas nitrogenadas é pela metabolização de aminoácidos e bases nitrogenadas no interior das células, certo? Beleza. Começando a falar um pouquinho da nossa amônia, que é o NH3, né? Ela é presente nos peixes ósseos e nas larvas de anfíbio ou girinos, né? Como comumente nós chamamos elas. Ela é muito tóxica e não podemos acumular no organismo. Ou seja, precisa ser diluída, necessitando de uma grande quantidade de água. E isso que é o mais importante. Pensou em amônia, pensou nisso, tá bom? Próximo é a ureia, que está presente nos peixes cartilaginosos, nos anfíbios adultos e nos mamíferos. Doido, né? Então nós temos, quando nós eliminamos, né, fazemos o famoso número 1, nós estamos eliminando ureia, certo? Porém, no corpo desses animais, a amônia produzida pelas células também, ao passar pelo fígado, é transformada em ureia. Doido, né? E aí ela pode ser acumulada por mais tempo e em maior concentração, que não vai ter tanto problema. Mas o ideal jamais é você acumular, as necessidades fisiológicas humanas, no caso o xixi. Não acumule a urina, no seu corpo. Vai fazer tal, porque senão pode causar maiores problemas e aí vai ser muita dor de cabeça para você, né? E aí então tem que fazer eliminações eventuais, necessidade de um volume menor de água, tá? Para finalizar, ácido úrico, que está presente nos répteis e nas aves,
e é uma excreta menos tóxica, pode ser acumulada sem necessidade de grande diluição e ela a urina é pastosa e eliminada junto com as fezes. E essa imagem aqui mostra, então nós temos a amônia, que precisa ser mais solúvel em água, e o ácido úrico menos solúvel em água, tá bom? Logicamente a ureia também precisa ser dissolvida por conta, né, que a gente fala que está no meio termo, né, que é o nossa principal excreta. Né? Por isso, assim, sempre bebam água, tá no verão, tá no inverno, beba água, inclusive é o que eu vou fazer agora. É engraçado, quando eu começo a dar aula de sistema excretor, tal, começo a entender essa matéria, eu preciso beber água. Pronto. Então, beleza. Então, simbora. Temos uma tabelinha aqui que vai ser bem importante para nós, né? Então, ó, lembrando, aminotélicos são os animais que excretam predominantemente amônia. Composto amônia, solubilidade em água muito, toxicidade muito. Concorrência em peixes, tá? No caso, o Nemo. Ureotélicos é a ureia, excretam ureia, solubilidade um pouco, toxicidade um pouco, normalmente em mamíferos. Uricotélicos é o ácido úrico, certo? Pouca solubilidade em água e pouca toxicidade. Beleza? Toxicidade, não sei. Bom, é pouco tóxico. Pronto, pouco tóxico. Tá bom? E agora então vamos falar um pouquinho das estruturas excretoras. Bom, começando com aqueles animais que fazem difusão simples para eliminar as suas excretas. É no caso dos poríferos equinidários que eliminam por difusão, como aqui o exemplo de um porífero, né, que é uma esponja do mar. Ele vai eliminar as suas excretas que são produzidas por difusão. Doido, né? Legal. Temos também a estrutura do vacúolo pulsátil, que está aqui, ó, é este vacúolo ou contrátil ou pulsátil, tá bom? Que está presente nos protozoários de água doce e estando ausentes no de protozoários marinho, tá bom? Esses protozoários, eles são hipertônicos em relação ao ambiente, ou seja, ganham água do ambiente permanentemente. E aí esses vacúolos, eles recolhem o excesso de água no citoplasma e o bombeiam ativamente, ou seja, com gasto de energia, para o meio externo, evitando assim o rompimento da célula. Legal, né? Muito bonito isso. E aí temos também as células flama, que é uma estrutura que está presente nos platelmintos, e com os movimentos dos cílios no interior dessas estruturas, os platelmintos conseguem eliminar as excretas, tá bom? E aí então trouxe até uma imagem aqui que mostra um pouquinho melhor, né? Então nós temos o póreo excretor na superfície do corpo, e aí os cílios vão conseguindo mover as excretas para fora do corpo. Beleza então. Continuando, mais algumas estruturas. Inclusive, acho que tem uma pergunta disso lá no formulário, pelo que eu me lembre, tá bom? Temos os nefrídeos, que são estruturas presentes em anelídeos e moluscos, tá bom? Eles podem ser conhecidos também por metanefrídeos, beleza? Eles são formados por um tubo aberto nas duas extremidades, nos dois lados, tá bom? E durante o percurso de excreção, os capilares vão reabsorvendo substâncias, mantendo em seu interior as excretas que serão eliminadas, tá? Que é o que está aqui, né? Então vai passando, os capilares vão reabsorvendo, né? Lembrando que os capilares eles são vasos muito pequenos, né? E conseguem ter essa troca, essa difusão, essa troca dos gases e substâncias pelo vaso sanguíneo e pelo sangue, né, que seja. Bom, temos os túbulos de Malpighi, né, que está presente nos insetos, em algumas aranhas, tá bom? Que consiste em pequenos tubos com fundo cego, ou seja, fechado na extremidade, e aí eles vão retirar as excretas da hemolinfa e enviando para o sistema digestório. Tá bom? E aí essas excretas são misturadas com as fezes e eliminadas as duas juntas. Principal excreta, ácido úrico. Tá bom? E aí tá aqui, ó. Tá aqui. Então nós temos os túbulos de Malpighi aqui no final. Tá bom? E aí vai ser eliminado as fezes e a urina com ácido úrico. Tá bom? Beleza.
para finalizar mais algumas estruturas, nós temos as glândulas verdes ou antenais, tá bom? Que são glândulas encontradas nos crustáceos, né? Um grupo de artrópodes. E aí essas excretas são extraídas também da hemolinfa e dirigidas, né? E vão se concentrar em um canal que termina em um poro abaixo das antenas, que é onde vai ser eliminada. E é onde está aqui, ó, poro abaixo das antenas, né? A antena está aqui, o poro está aqui embaixo. E aí temos também as glândulas coxais, né, que são estruturas excretoras típicas das aranhas. E aí o funcionamento é bem parecido com o das glândulas verdes, a única diferença é a localização. Tá? Então, assim, o orifício excretor está ao lado das coxas, e aí a única diferença é a localização. Né? No caso, glândula coxal está perto da coxa e glândulas antenais está perto das antenas. Juro, Henrique, juro de verdade, de pé junto, eu juro. E aí está aqui, né? As aranhas também têm os túbulos de Malpighi, mas as glândulas coxais funcionam meio como um a mais, né? Um a mais, assim como os túbulos de Malpighi, enfim. E aí, para finalizar os mais complexos órgãos que a gente expele, né, que a gente tira as excreções do corpo, no caso os rins, é o principal órgão do sistema excretor dos vertebrados, que é o rim, né? Bom, neles, né, então nos rins, tem néfrons, que nós chamamos de néfrons, unidades filtradoras do sangue, que vão recolher as excretas e substâncias, eliminando o excesso no corpo. Tá bom? E aí está aqui, então, o rim e o néfron está aqui dentro, tá bom? Então, este daqui é o belíssimo rim. Falo belíssimo porque o funcionamento dele, meu, é algo sem palavras, mas tudo bem, vamos começar aqui então com o nosso sistema urinário humano e eu vos apresento, é ele composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Aê, este é o nosso sistema urinário humano, muito prazer, por isso assim, já deixa o seu pisca-alerta ligado aqui. Aqui começa complicar bem um pouquinho, tá bom? Então nós temos o rim, ureter, a bexiga e a uretra, tá bom? Beleza. Falando mais um pouquinho então, aqui nós temos o rim por dentro, né? Ao filtrar o sangue, os rins vão reabsorver água e solutos. O que não é reabsorvido vai formar a urina, tá bom? Nós vamos entender como ocorre esse processo. Função de juntar tudo, né? De ter essa excreção, né? Ela regula os níveis dos íons, no caso sódio, cálcio, cloro, potássio, entre outros, no sangue, além de regular o volume sanguíneo, a quantidade de água principalmente, e a eliminação de excretas nitrogenadas, tá bom? E o rim, a gente pode ver o que? Nós temos o córtex e a medula, né? E a medula renal, os dois aqui. Temos também as pirâmides renais, né? Nós temos várias coisas aqui. E aí entre as pirâmides nós temos a coluna renal, meu, é muito nome, eu entendo, né? Que são extensões do córtex, e a urina ela é formada nos rins e encaminhada a um tubo afinilado que nós chamamos de pelve renal e vai desembocar no ureter, bexiga e uretra. Tá bom? Henrique, eu preciso saber todos esses nomes? Não, mas precisa saber mais ou menos o que ele está falando, né? Então falou córtex, falou medula, tal, renal, envolve rim. Pronto, já consegue formar uma linha de raciocínio e só alegria. Tá bom? Bom, falando então um pouquinho de como é que funciona o néfron, né? E essa imagem é o principal para a nossa aula. Por isso é o pisca-alerta ligado em todos os sentidos. Tá bom? Então preste atenção. Analisando o néfron, já vou colocar tudo aqui que fica mais fácil, tá bom? Função do néfron, se você estiver fazendo uma prova e perguntar, diga filtrar o sangue retirando o excesso de sais, água e excretas. Fechou. Esta daqui é a função, pisca-alerta aqui, tá bom? O que vai acontecer? O sangue ele vai entrar no rim pela artéria renal, tá aqui, eu vou até pegar o meu apontador a laser aqui, fica um pouco mais fácil. Entrou no rim pela artéria renal, que vão se ramificar várias vezes até formar as arteríolas aferentes. Henrique, que nome feio, eu entendo. Tá bom? Então, ó, entrou no rim pela artéria renal, formou a arteríola aferente.
e aí vai entrar aonde? No glomérulo renal. E aí o que vai acontecer? Nesse glomérulo, os vasos capilares deles vão se unir e formar a arteríola eferente. E aí que vai se separar em capilares novamente, se prolongar ao redor dos túbulos do néfron. Tudo isso aqui é o néfron, tá? Tudo isso aqui é o néfron, é bem bonito isso. Vai se prolongar até formar os capilares peritubulares. Doido isso, né? Que é este daqui, ó, capilares peritubulares. Função deles é ir reabsorvendo os nutrientes, a água, tal, ao longo do processo, tá bom? Então, tá aqui. O que a gente tem que pensar? Ao passar pelo glomérulo, que é esta cápsula aqui, cápsula também de Bowman, que a gente pode chamar, o que vai acontecer? A pressão lá é muito alta. O que vai acontecer? Vai ter um pouco de extravasamento, ou seja, vai sair um pouco do plasma para a cápsula glomerular, fazendo com que filtre, com que esta parte do plasma que foi extravasado, jogado para fora, seja filtrado. E aí vai passar a se chamar filtrado glomerular, que não vai apresentar nem proteínas, nem elementos figurados do sangue. Tá bom? Porque eles são grandes demais para passar pelo filtro, né, digamos assim, pelo filtro de café. É uma comparação bem ruim que eu estou fazendo, mas que dá para entender. E aí o que vai acontecer? À medida que o filtrado percorre o túbulo do néfron, todo este túbulo aqui bem grande, bem enorme, o que vai acontecer? A água, sais minerais, aminoácidos e glicose são reabsorvidos, ou seja, saem do túbulo do néfron, né, do túbulo renal, e vão voltar para o sangue. Beleza? Por onde? Por meio dos capilares peritubulares. E aí o que vai acontecer? Essas substâncias não serão eliminadas na urina, porque já foram reabsorvidas. E aí o que vai acontecer? Diferentemente do que ocorre com as substâncias que se mantêm no interior dos túbulos, logicamente serão eliminadas. Tá bom? E aí continuando, é o que estava aí. Tá bom? E aí continuando já para terminar o processo, o que nós vamos ter? No túbulo contorcido proximal, que é esta parte bem contorcida aqui, o que eu vou ter? Ocorre a reabsorção de aminoácidos e glicose, além de alguns íons como sódio, potássio e cloro. Tá bom? Ou seja, vai ter um aumento da concentração do sangue e vai o que? Diminuir a concentração do filtrado. E aí essa diferença de concentração que vai ter entre o filtrado e o sangue, que está passando por meio dos capilares, vai fazer com que promove a passagem de água para o sangue por osmose. Fechou, aí é só alegria. É só alegria, porque a água, por isso que é bom beber bastante água. Bebe bastante água é reabsorvida para o corpo e aí fechou. Né? E aí tem uma parte aqui do seu túbulo, né, do néfron, que você tem e eu também, que é a alça de Henle. E essa alça de Henle vai ter o que? Uma grande reabsorção de água e sais minerais. E aí também vai continuar no túbulo contorcido distal. Henrique, é muito nome, né? É muito nome mesmo. Mas se você entender o processo aqui, saber fazer exercício, você já ganhou a vida de verdade. E aí no túbulo coletor, né, neste túbulo contorcido distal, que vai estar ligado a este tubo coletor, ocorre o que é a reabsorção de água e excreção ativa de íons como o H+, e o K+, então íon hidrogênio e íon potássio. Lógico que ao final do trajeto, o que estiver no filtrado, né, no interior dos túbulos, vai formar a urina. E aí fechou o processo por meio desta imagem fantástica aqui. Então, filtrou o sangue, passou a cápsula glomerular, aí passou a ser filtrado glomerular, tubo contorcido, começa a sair água aqui, sai água. Aqui já sai até glicose, aminoácido e sais. Água, alça de Henle, começa a sair sais, água. Aqui vai entrar o hormônio antidiurético, que eu já vou comentar dele no próximo slide. Sai água e aí vai ser excretado, né? Vai ser uma reabsorção de água e excreção ativa de íons K+ e H+, né? E aí mais hormônio, e aí o que ficou aqui forma a urina, né? Muito lindo isso, né? Muito lindo. Eu acho muito impressionante tudo isso. Está acontecendo agora, neste exato momento, e a gente não sente nada. Doido, né? Bom, e para terminar, falar um pouquinho dos hormônios que estão
presentes nesse sistema urinário humano, que é o aldosterona e o antidiurético. Tá bom? O aldosterona, falando um pouquinho dele, ele vai aumentar a reabsorção de Na mais e Cl menos e a secreção de K mais. Também vai estimular uma maior reabsorção de água, diminuindo o volume da urina. Tá bom? E por que secretar K mais? Porque às vezes pode levar a algumas alterações no ritmo cardíaco, podendo levar à parada cardíaca. E o mais top de linha é o antidiurético, por isso que está bem destacado, com letra maior, porque ele é o mais importante, tá bom? Ele vai agir no final do túbulo contorcido distal. Olha aqui, túbulo contorcido distal bem no final, e é verdade. E aí então ele vai agir lá, fazendo o quê? Aumentando a reabsorção de água nesses locais. Se não tem esse hormônio, o que vai acontecer? A água, a permeabilidade dos tubos à água é baixa. E aí então este hormônio ele só é liberado quando há diminuição de água no sangue ou quando ocorre uma redução do volume sanguíneo em quadros hemorrágicos ou de desidratação, por exemplo. Então por isso beba bastante água. Logo, sob a ação desse hormônio, o corpo vai produzir e liberar um volume de urina menor, economizando água. Ou seja, em um dia o volume normal de urina produzido por um adulto fica entre 1 e 2 litros. Na presença do ADH, a urina cai para 0,4 a 0,5 litros. Doido, né? Então o antidiurético ele aumenta a reabsorção de água. Quando você está com pouca água, ele vai aumentando essa reabsorção. Por isso, bebam água, hidratem-se, tá bom? E aí para finalizar, trouxe essa imagem aqui que é bem importante. Então se você está com uma elevada ingestão de água, a secreção de ADH é reduzida. E aí vai ser reduzida a reabsorção, alto volume urinário. Se você tem uma elevada concentração de sais ou de sudorese, logicamente ADH é elevado, é elevada a reabsorção de água, baixo volume urinário para você economizar água e aí fica tudo bem. Falei bastante hoje, né? Mas enfim, ó, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, mande no Instagram, @_estudo.fácil. Tá bom, meu povo? E encerra a nossa aula por aqui, então. Muito obrigado por terem assistido, por terem participado. Aí, qualquer dúvida, só mandar. Não se esqueçam do formulário, tá bom? Então, gente, um grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.